começar a nossa aulinha. Vamos orar? Falar com o nosso Senhor Jesus? Vamos nos colocar de pé, né? Dar uma acordada aí no... Gaza devia ter falado escolinha. David, eu não quero não ficar em pé. Eliette devia ter falado escolinha. É, escolinha. Tá ficando frio. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nessa oportunidade reunidos. A nossa primeira equipe de estudo, Senhor, da Bíblia, em que o Senhor moveu o coração dessas pessoas. Eu creio que esse é só o princípio, Pai, porque o fogo que está incendiando o nosso coração vai crescer, vai se alastrar e vai ser lindo em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor está falando conosco, nos ensinando, e pedimos mais da tua sabedoria, porque estamos aqui com o intuito de aprender do Senhor, o Deus que nos instrui e que tem toda a sabedoria. E é isso que nós queremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos para a parábola número 24. Depois vocês confirmam se é isso mesmo, que eu fiquei em dúvida se é 24 ou 25. E nós temos cerca de 39, 40 parábolas ditas por Jesus. A gente parou no rico e Lázaro, né? A última que nós vimos foi do rico e do Lázaro. Aí hoje nós vamos entrar em Lucas 14, o construtor da torre. E aqui o recado, ele é bem... é um recado que dá no meio da nossa face. Toda vez que eu leio esse texto eu choro de tristeza. Eu falo, Jesus, me ajuda. Oi? Lucas 14. Lucas 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Vamos ler do versículo 25 para a gente ler tudo. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É interessante a gente abrir aqui um parênteses para a gente entender que esse aborrecer não é virar inimigo, mas é você abrir mão de todos os ensinamentos e conceitos que a família lhe deu, para você então ser reconstruído no ensinamento de Deus, né? Porque muitas vezes a família passa valores, mas que não são bíblicos. A Bíblia mesmo vai contar, agora me foge o nome do rei, alguém melhor de Bíblia aí me lembre, que ele foi condenado. Aliás, quando ele assumiu o reino, ele destituiu a própria mãe, porque a mãe era uma pessoa completamente xarope. Vocês se lembram quem era esse rei? Eu também não lembro. Assim que ele assumiu o trono, ele destituiu a mãe, e ele não quis seguir os conselhos da mãe, ele preferiu fazer aquilo que agradava ao Senhor. Então isso é muito importante. 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é cruz, minha gente? O que vocês acham que é cruz? Pode falar, vocês são caras que estão com a resposta na ponta da língua e estão com vergonha de dizer. O que é a nossa cruz? A nossa missão. Tem muita gente que fala assim, eu estou carregando a minha cruz como se fosse algo pesado, um fardo. Mas aí conflita com o que Jesus disse, né? Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde, tomai o meu fardo que é leve e suave. Então a gente dizer que a missão de Deus é pesada, uma vez foi até um casal de membros, deficientes visuais, cegos, né? Não pode mais falar deficiente visual. Não sei mais como é que se fala cego, nada. Tem que falar deficiente visual. Não, eu não sei mais como é que se fala essas coisas. O correto seria portador de deficiência. Mas eles falam que eles não são portadores de deficiência nenhuma. Não sei. E eles me deram uma lição. Eles falaram assim, pastora, o que eu entendo como missão da nossa vida? Tudo que a gente tem que colocar força demais é porque o machado não está afiado. E se o machado não está afiado, não é de Deus para a nossa vida. Porque quando a gente está na missão correta, no lugar correto, nada se torna pesado, um fardo ou ruim. Tudo é leve, é suave e o jugo é tranquilo. Se está pesado, está no lugar errado. Se está ruim, está no lugar errado.
Então você tem que ter a sua missão, e a sua missão não vai ser pesada, não vai ser ruim. Às vezes a gente olha para a cruz no sentido da dor e o sacrifício que Jesus enfrentou, né? Na via dolorosa. Só que a dor, quem enfrentou foi ele. A gente não tem mais que doer. A missão, a cruz que Jesus levou era a missão dele para morrer por nós. E a cruz representa isso, a nossa missão, né? Qual é a missão que cada um de vocês tem? Vocês já conhecem as suas cruzes? Eu faço. O chamado, a sua missão. Não, faço. O seu propósito na terra, né? Eis que foi sempre a minha questão. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer nessa terra de Jesus Cristo, né? E sempre me incomodou. Isso é importante descobrir. Eu acho que todo ser humano vive essa questão de saber por que eu vim à Terra, né? A senhora está falando aí sobre essa missão da pesada, né? Tem muitos líderes por aí que você vê que está saindo porque falam que não aguenta mais carregar porque está muito pesado. Porque recebeu a missão era que Jesus deu, mas começou a levar a missão de modo errado. E toda vez que a gente leva a missão de modo errado, a missão se torna pesada. É por isso que é importante não só entender a nossa missão, mas a forma como a missão deve ser conduzida. Muitas vezes, quando a gente quer fazer pelo braço do homem o que é trabalho de Jesus fazer, aí dá mal. Então a gente tem que entender até onde a gente vai, até onde é o meu ponto, até onde eu. O restante é Jesus quem faz. Quer ver um exemplo disso? Eu vou falar de novo daquele milagre, eu acho que até Robson, o nome dele, lá de Catanduva. Vocês já viram? Eu coloquei no grupo da igreja, espero que vocês tenham assistido. Ainda tem um outro melhor que aquele, senão que não seja bom, você colocou. Tem um vídeo que fizeram depois e colheram o testemunho dele. Que mostra o após. Aquela Que assistindo ali foi já gravada a novela da vida real para mostrar o pós, né? Mostra tudo. Porque o da novela da vida real fala quando mostra até O que aconteceu, tudo, como ele veio na rua. Mas o que eu quero destacar é que o missionário, quando viu aquele homem entrando e se tremendo e sem condição, ele disse na hora na mente dele: Senhor, eu não consigo, agora está na sua conta, está na conta do Senhor. E aí ele não fez nada pelo braço, pela força dele. O impossível quem faz é Jesus. E aí aconteceu aquela cura espetacular, belíssima, né? Vamos entrar na parábola 28. Pois qual de vós, olha só, ele está falando isso aqui no contexto de missão. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui a gente está vendo Jesus ele destacando que nós, quando recebemos o chamado, estamos na casa de Deus, nós temos que doutrinar a nossa vida com planejamento, prudência e objetividade. E eu vejo isso muito no meio dos cristãos. Vou comprar isso pela fé. Não tem dinheiro, mas Deus vai prover. E é uma fé que não é uma fé inteligente, né? Aí depois está endividado, cheio de problemas. E aí fica: Senhor, mas o Senhor não proveu, o Senhor não mandou. Quando na verdade o Senhor fala para a gente se sentar, planejar, né? Escrever, entender, para você então ter uma vida ordenada. Nada com Deus não gosta das coisas com bagunça, desordenadas. Ele está nos ensinando por isso que eu falei que isso aqui é um tapa, porque eu preciso muito disso, né? Planejamento, prudência e objetividade. Isso é muito importante. Eu até anotei aqui, a velha criatura antes era desorganizada, a velha criatura era desordenada, a vida era sem nenhum tipo de organização. Mas a nova criatura, Jesus está nos ensinando. Ela tem que ser uma criatura organizada, ordenada. Sabe o que eu achava lindo? Dos anos que eu passei no Amazonas,
A pessoa que melhor coordenou para receber o missionário no estado foi o mestre Camilo. O mestre Camilo, ele organizava todo o evento, ele escalava cada pessoa no que tinha que fazer, treinava, e no dia ele se sentava e só estava caindo o mundo, ele falava, cada um tem a sua função, que resolva. Não esquentava a cabeça e não dava problema, porque todo mundo estava tudo alinhadinho no seu lugar, tudo planejado. O culto acontecia, que era uma maravilha. Eu preciso aprender isso. Continua dizendo, 31. Ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí termina, aquela palavra que a gente já conhece. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui ele está falando de planejamento e estratégia para que a pessoa não seja envergonhada. Interessante, né? Tem momentos que você vai partir para a guerra e tem momentos que você vai ter que levantar a paz. Você vai ter que ver. Até para batalhas espirituais, você tem que saber se você está em condições de entrar naquela luta. Eu costumo dizer que até para orar por algo, você tem que pedir a permissão de Deus para saber se aquele é o momento de você orar. Porque às vezes você vai depender uma força medonha e ainda não é a hora, não é o momento, você não está pronto, não está habilitado, não tem todo o conhecimento necessário ainda para estar ali, então tem que se esperar. Vocês sabiam disso, que até para você orar você tem que entender o tempo de Deus? Mas em que situação? Até para orar por alguém, até para entrar numa batalha espiritual, você orar por alguém, você tem que saber se Deus quer. Vou dar um exemplo para vocês. Jonas, ele estava em desobediência, fugindo de Deus, entrou no navio e por causa da presença de Jonas, aqueles homens perderam a embarcação, perderam tudo que tinha, mas a culpa não era de nenhum deles, era por causa de Jonas. Eles não precisavam passar por aquela tempestade, eles só passaram pela tempestade porque eles abriram o barco para entrar, Jonas. Do mesmo jeito, tem batalhas que a gente enfrenta na nossa vida só por estar perto de alguém que não era para estar. Ou você está tolerando algo, alguém que não era para você tolerar. E aí a batalha se levanta. Por isso você tem que questionar a Deus. A gente sempre fala o seguinte, até as suas amizades, com quem você anda, com quem você se comunica. Orar, você ora por todo mundo, mas batalhas específicas que você pega assim, não, essa causa a gente vai... Sabe aqueles propósitos de oração que a gente lança? Vamos entrar aqui em oração, todo dia de madrugada eu vou orar por você. É esse tipo de batalha, você tem que saber se realmente você está sendo chamado para aquilo. Se é aquele momento, se é aquele instante. A gente ora por todos, mas batalhas específicas de comprar, você tem que ter esse cuidado para saber qual você entra. Agora eu entendi porque que eu ficava tão incomodado quando tinha os obreiros se reunindo e falavam, cada um ora pelo outro. Me dava incômodo aquele negócio, eu não conseguia orar. Agora eu entendi. Agora eu consigo explicar. Né? Eita, meu Deus. Eu pode olhar para o celular, né? Vamos voltar para a aula. Então, assim, você ora por todo mundo, mas batalhas específicas você tem que saber. Se você está revestido, se você está... Irmãos, tem gente, por exemplo, não tem aqueles, são 7 filhos de Zéfas, em Atos 19, salvo engano, que eles não têm preparo nenhum espiritual, não têm vida com Deus alguma. Vem Paulo exorcizando. Você sabe a diferença de exorcizar e libertar? Tem diferença, né? Exorcizar e libertar. O que é exorcismo? Não, expulsar o mal. E libertação? Você expulsa o mal e insere Jesus. Por isso que tem muita gente que só é exorcizada. E aí depois quando sai fica endemoniada de novo.
Não é dado Jesus. Você tira, mas A casa fica limpa, vazia. E aí quando volta com 7 piores. tá amarrado. É muito poder pro Satanás. Tem que continuar para se libertar. Esse negócio aí. Aí não volta e depois. Aí ela só foi exorcizada, o mal saiu naquele momento. Isso que os filhos de Zéfas foram fazer, eles foram fazer um exorcismo. Viram uma pessoa endemoniada e foram lá. Em nome do Deus de Paulo, eu esconjuro-vos. Aí o demônio fez, hã? Eu conheço bem Paulo e sei muito bem quem é Jesus. E vocês, quem sois? Partiu para cima deles, deu-lhe um pau, pegou 2, que arrebentou, que eles saíram nus, pelados, nus, com a mão no bolso, correndo da presença do espírito maligno. Depois você lê, eu vou só confirmar onde é que está. Então até a oração nesse sentido de libertação, de você tem que estar revestido, você tem que estar preparado. Ok. Deixa eu ver aqui o que a gente pode falar mais. Oi. Exatamente, nunca vai ser, Gustavo. Não, porque o que acontece? Quando você passa pelo difícil, mas com Deus, você não sente. Você não sente, aquilo vem, mas se torna leve. Leve no sentido de, eu não estou sentindo, deixando de sentir, mas aquilo não me afeta para me deixar prostrado. Você já conhece o fim do livro? Você leu o último capítulo? Tipo assim, às vezes eu fico pensando assim, que antes da presença de Jesus, porque Deus, ele sempre está ali do nosso lado, né? Mesmo que às vezes você ainda não entregou totalmente a vida para ele, não conheça. Porque eu lembro de coisas que Deus fez na minha vida e que eu ainda não tinha assim, né? Mais possibilidades, porque eu não conhecia da forma que eu conheço hoje, né? E às vezes eu fico pensando assim, como eu conseguia suportar coisas que mesmo agora estando na presença de Deus, ainda muitas vezes parecem coisas difíceis. E é aí que cabe isso, né? Porque agora às vezes aparece um problema. É difícil, mas é leve. Você consegue suportar. Porque você crê que vai dar certo. Isso. Tem uma fé. Isso. Vai passar. É isso. É isso que às vezes o pessoal não entende. A vida com Jesus é fácil. A vida com Jesus nunca vai ser fácil. A vida com Jesus é leve, porque você sabe que você tem o maior dos seres, o supremo Criador ao teu lado, e Ele te ajuda em todas as situações. Tem momentos que você pensa que você vai morrer, que antes de Jesus você estaria no fundo de um poço, mas mesmo no meio da dor você sente ali o consolo, o abraço, o conforto, e aí você se levanta, prossegue e não entende nem como é que eu estou tendo essa força. É o jugo que é leve, ele vem e te ajuda a carregar. Sabe como vai acontecer, mas você sabe o que vai acontecer. Isso. Sabe de que forma que Deus vai trabalhar. Mas sabe uma percepção que eu tive há algum tempo? Diga. É de que mesmo tudo que nós passamos, a dor, o sofrimento, tudo, ela é edificante para o ser humano. Tudo. Todo o sofrimento que nós passamos. E na verdade a gente aprende. Eu não entendia isso. Eu li Eclesiastes, eu ficava, Salomão, ele ficou velho, ficou piruta, doido, Pinel. Eu li Eclesiastes e falava assim, Aí ele escreve lá, melhor a casa com luto do que a casa com festa. Eu falei, Salomão tá pirado. Olha, mas eu ficava muito nesse texto, né? Hoje eu entendo, porque no luto, a tristeza, sabe quando eu fui entender, de verdade? Quando eu assisti o filme Divertidamente. Eu fui entender, eu falei, nossa, agora caiu a ficha, entendi tudo. Sabe quando ainda ficava assim meio nebuloso?
Vocês já assistiram esse filme? No final, o que resolve a situação é a tristeza, porque faz aquela menininha refletir, faz ela pensar. Então, quando a gente fala de tristeza, não é a tristeza que te afunda, mas a tristeza que faz você refletir, né? Pensar na vida. Foi ontem que o irmão do Aldo faleceu, né? Eu fui lá no velório e aí eu falei sobre isso. E o pessoal, quando terminou, veio me abraçar e agradecer pelas palavras. Olha, a senhora falou e é muito verdade. Aqui a gente reflete como a vida ela é breve e como nós precisamos dar valor às pessoas que estão ao nosso lado. Teve uma que me falou assim, sexta-feira eu estava com ele, trabalhando, brincando, sorrindo. No sábado ele partiu. Hoje eu estou enterrando meu amigo, na segunda-feira. Então o luto, a tristeza, ele serve para isso. Nos causa muito mais reflexão do que a alegria. Na alegria ninguém pensa, tá só lá no oba-oba, mas a tristeza faz a gente amadurecer, crescer, refletir, pesar valores, o que realmente vale, o que não vale. Então é super válido. Eu sou outra pessoa depois da morte da minha mãe. Quem é sábio já... A Augusta estava falando isso. Pastora, que tremendo, né? Acho que aqueles meninos não têm nem 20 anos direito, já são tão sábios, já conseguem edificar outras vidas. Eu disse para ele, é verdade. Feliz é aquele que consegue adquirir entendimento e sabedoria o quanto antes na vida, né? Mateus 9,16. Próxima parábola. Agora a gente vai falar sobre o velho e novo. É bem pequenininha essa leitura, mas tem uma reflexão incrível. Eu amo muito essa palavra, mas eu não me lembro de nunca ter pregado ela. Não me recordo se eu já preguei sobre ela. Se já preguei, não lembro. Mateus 9,16. Cheio, Mateus, na Bíblia. Achou? Ô, pastor, os filhos de Cefas é Atos 19. 13. Atos 19, 13. Põe lá depois no grupo pra mim. Eu vou lembrar. Bota lá. Mateus 9, versículo 16 em diante. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura, maior o buraco. O que isso representa? Não adianta querer, quando a gente fala vestes, roupas, retalhos, a gente lembra do quê? A gente já aprendeu o que isso significa. As nossas vestes espirituais, vestes de justiça, vestes de louvor, vestes de salvação, em que nós temos que trocar as vestes quando a gente chega do mundo sem conhecer Jesus. A gente tem que tirar aquela roupagem velha e se vestir com as vestes do Senhor. Não adianta continuar com o mesmo jeito, com o mesmo pensamento, da mesma forma e querendo remendar só algumas partes e buracos que a pessoa acha que precisa ser remendado. Tem que se retirar toda a veste velha e colocar vestes novas. É isso que Jesus está falando. Então você chegou na igreja, era briguento, barraqueiro, pessimista, vitimista, baixa autoestima, todo comprometido. Agora se aceita se aceita Jesus, você recebe um nova. Tô rindo porque eu falei com Jesus sobre isso. Olha aí. Vem aí. Tá vendo? Olha aí. Aí quando você vem para a casa de Deus, você recebe tudo novo. Se você era briguento, agora você tem calma, você é manso. Se você tinha uma baixa autoestima, agora a tua autoestima ela é elevada. Por quê? Porque você sabe que você tem alguém que te ama. Se você chegou na igreja muito carente, agora você não é mais carente, agora você tem Jesus que preenche e supre toda a sua carência, a sua necessidade. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus sabe que não precisa de nada e nem de ninguém. O que vem só para complementar, mas quem vai lhe causar plenitude em ser é a própria presença de Deus, né? Aí quando a gente começa a confrontar, a gente vai vendo assim, será que eu nasci de novo mesmo? Será que eu já coloquei as vestes novas que Jesus tem para mim? Né? Então eu acho muito importante, o David está dando risada, eu acho muito importante, é alguma piada dos dois, né? Eu acho... Não, é que a Sara falou que Sai do... Não preciso mais de você.
Sim, sim. Aí parece que sempre está faltando algo. Sim. Algo, né? Sim, sim, de fato. Porque, tipo, então, Porque o ser humano ele nunca vai atingir o 100% de evolução do seu cérebro. A ciência mesmo já fala. O nosso cérebro tem uma capacidade tão gigante que a ciência fala que em média o ser humano usa 10%, quando o que é muito elevado usa 30% da capacidade do seu cérebro. eu falo assim, não só tipo, humanamente, eu falo diante de Deus mesmo. Porque ele Ah, diante de Deus é mais ainda. é, deu até a volta dele, a gente Sim. sempre buscando, porque cada vez que a gente olhar para si, a gente vai achar que ainda não é suficiente. Com certeza. Entendeu? É isso É. que eu acho. Você nunca vai. Porque assim, ser cristão, você No vai- dia que achar que está suficiente, pode parar com tudo que já deu ruim. Porque sempre você quer melhorar, né? Eu acho que Tem, é necessário. É necessário. Quando você achar que sabe, aí que você não sabe de Às nada. vezes a gente é ser humano, né? Às vezes a gente sente raiva, né? Aí às vezes você pensa assim, nossa, mas não posso ser assim, eu não posso ficar nisso na minha vida. Ó, mas tem algumas coisas que a gente tem que buscar já possuir em Deus, como por exemplo, cura das emoções. O ano passado Deus me levou a pregar muito sobre isso. Espero ter ajudado alguém. Mas o ser humano ele é muito fragilizado em suas emoções. Então quem anda com Jesus, ele tem que buscar essa cura, porque em Jesus a gente encontra a cura das nossas emoções completas. O Senhor Jesus nos cura completamente, né? E é muito importante essa busca diária. Identificou que tem alguma coisa que está saindo da Bíblia, já tem que correr aos pés de Jesus e clamar a Ele por libertação, por se revestir, colocar as vestes. Aqui a gente vai ver, dentro desse contexto, falando de roupa nova, roupa velha e remendo novo. Saul, por exemplo. Saul, ele foi um homem que recebeu unção, ele recebeu da presença, ele foi o primeiro rei, mas ele não quis colocar vestes novas de rei. Ele quis começar a botar um monte de remendo, até remendo de sacerdote, sendo que Deus não tinha chamado ele para ser sacerdote, né? Vocês sabem que assim, o pecado de Saul, a decadência de Saul foi vindo assim, ó. E todos os pecados de Saul não foram pecados esdrúxulos, dizer assim. Os pecados de Saul foram todos pecados de concessão. Todos pecados de nada a ver. Deus mandou ele ir e matar tudo. Ele acha que não tem problema nenhum poupar aqui o rei, poupar o melhor das ovelhas. Afinal, eu vou fazer um sacrifício para Jesus, para Deus, né? Pecado de concessão. Deus mandou exterminar tudo, ele não exterminou. Aí quando o profeta chega e pergunta, e esses banidos de ovelha? Ai, meu Senhor, olha lá o pecado de Eva, né? Foi o povo que pediu para sacrificar para Deus. Mas Deus pediu? Não, Deus não pediu. E ele começou a fazer dezenas de concessões. Aí ele sobe para sacrificar. Samuel fala, não faz nada até eu chegar. E o povo subiu. Samuel demorou no conceito humano, porque no conceito de tempo humano Samuel demorou, mas no tempo de Deus tudo acontece na hora exata. O cara vai sacrificar, o cara vai tirar. Aí ele começa. Podia ter esperado Esperado, mas... Então quer dizer. Você vê, ó. Aí ele tá ali esperando Samuel, esperando. Aí começa aí, ó, a questão da gente olhar muito para as pessoas que estão em volta. A gente tem que estar com o foco, negócio focado. O povo começa a debandar. Na hora que ele vê o povo debandando, ele vai ficando desesperado. Oi, não debanda não, vem cá que eu vou sacrificar. Começa a preparar tudo, vai meter o fogo pro sacrifício, chega Samuel. Como é? Como é, amigo? Não, imagina Samuel olhando. Não, vai lá, termina aí. Já começou? Ô, Saul. José. Aí você vê, ele foi rejeitado, ele foi sendo rejeitado por Deus. Eu acredito que se ele tivesse parado, pedido perdão e se recomposto, Deus teria misericórdia dele, porque Deus sempre perdoa. O tempo em que Deus fala, eu reprovei o meu servo, ungiu a Davi, e até ele perder, foi um lapso de tempo muito grande. Foram o quê?
não lembro agora, 16, 20 anos? Foram muitos anos, não foram poucos, foram muitos. Só que Saul não quis se vestir com o novo. E quantas são as pessoas que também não querem se vestir com o novo? Vem para a igreja, ouve a palavra, mas está ouvindo a palavra e por dentro, não é assim. Não é assim. Eu Aí já vem pensei aquela, muito tá assim. exagerando. Se receber cargos, né? Eu já pensei muito assim, para a igreja falar, isso aí não é assim. Isso não é desse Não vem esse jeito. pensamento. Tá exagerando, não é? Tá pra tanto. exagerando. Isso aí é fanatismo. Isso já é fanatismo. Que nem hoje. Hoje eu coloquei uma postagem no meu Facebook. Aí começaram da Barbie. Aí começaram a polemizar lá embaixo, eu só morrendo de rir. Eu falei, olha os crentes se revelando. Olha os crentes se revelando. Não falei nada demais. Nada. Porque assim, nas redes sociais eu sou bem assim, voo rasante, sabe? Porque se eu fosse escrever tudo que eu penso, não uso pra isso, assim. né? Aí eu ouvi ontem na aula, né? A gente não fala do que sente, a gente fala de Deus, né? Aí então eu evito. Aí eu vendo assim, a pessoa colocou, não, porque tem que ver o jeito que fala, porque a gente aí ficam falando mal dos crentes. Aí eu escrevi um textão, aí depois eu apaguei. Falei, não, deixa. Não compreendo. Porque pensa Jesus na nossa época, que se Jesus ia ficar fazendo concessão, querendo agradar a todo mundo, querendo dizer não, tudo bem. Jesus não ia ser assim. Quando ele via uma coisa que não estava de acordo com a palavra, ele ia para cima mesmo. Ele falava, e palavras pesadas, né? Ele vira para Pedro e chama Pedro do quê? Satanás. Para trás de mim, Satanás. Ele poderia falar, Pedro, você é tão bonitinho, tá me falando palavras boas, porque era palavra boa que Pedro estava dizendo, mas eram palavras que estavam fora do propósito de Deus para a vida de Jesus. Ele vira e não conta tempo não. Para trás de mim, Satanás. Então a gente tem que tomar cuidado com essas concessões. Essas concessões, o não aceitar a Bíblia como um todo, é querer colocar pano novo em remendo velho. As vestes de salvação, elas têm que ser completamente trocadas. Não pode ser só um pedacinho, um lado, tem que ser tudo. Aí a outra parte que ainda é mais melhor ainda. Mais melhor. Gostou? Mais melhor. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Marca aí esse vinho novo. Puxa uma setinha e coloca assim, em grego ele é neos. Claro que não escreve neos, N-E-O-S, mas é a forma com que se fala, tá? Neos. Qual é o sentido dessa palavra no grego? Essa palavra no grego vem no sentido de algo extremamente novo, nunca usado. Ele não foi... ele está sendo feito pela primeira vez, esse vinho novo. Esse é o conceito, feito pela primeira vez. A palavra neo significa. Aí ele continua dizendo, não se deita vinho novo, algo que é feito na hora, pela primeira vez, em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O que é um odre velho? Naquela época, um odre, ele era como se fosse um saco, uma sacola feita de pele de animal. E quando ele não era cuidado, devidamente passado óleo, ele ia rachando. E essas rachaduras não eram rachaduras aparentes, eram rachaduras, micros rachaduras. Alguns ficavam com um rombo maior, mas a maioria dava só micros rachaduras. Mas quando você coloca o vinho novo, o que o vinho novo ele ainda vai fazer? O vinho novo ele se movimenta, ele fermenta, ele expande, ele aumenta. Então quando começava o movimento do vinho novo, o odre ia aparecendo todas as rachaduras, não segurava o vinho começava a escapar e tinha uns que até estouravam. Isso acontece na vida da pessoa que não tem uma vida nova e quer receber da presença de Deus. Ela começa até a receber, mas a vida não consegue segurar a essência, não consegue segurar o Espírito Santo dentro de si. Aí começa a perder a unção e chega até um momento em que ela estoura, se afasta, abandona. Já viu pessoas que foram muito usadas por Deus e hoje estão longe do Evangelho? São odres velhos.
não quis, né, se refazer, se reciclar, não quis se renovar, quis continuar levando de qualquer jeito. E aí chega uma hora que não aguenta, estoura. Aí a segunda parte do versículo fala: mas deita-se vinho novo em odres novos. Aí esses odres novos, circula aí e escreve do lado, kainos, com K, K-A-I-N-O-S, kainos. O que é esse verbo kainos? Kainos, ele vem no sentido de cair em nós, né, Gustavo? Reciclado. Esse kainos é no sentido de novo, mas um novo reciclado. Aí você vê que interessante, que nosso Deus, ele usa o feito pela primeira vez para falar do vinho, que representa o Espírito Santo, e o reciclado, que é o odre, que representa nós. Nós precisamos ser reciclados, ser renovados. E todos os dias tem que fazer a manutenção. Eu particularmente hoje amanheci o dia assim falando, meu Deus, que falta me fez a live de ontem. Não vou nem comentar. Eu acordei pensando isso, eu falei, olha como um dia já faz diferença. Porque além de não fazer a live, eu também não fiz a oração. Eu fui fazer as coisas que eu tinha que fazer, quando eu terminei já era 2 da manhã. Aí você corta o fio. Entendeu? E Por isso aí que eu já senti. senti, amanheci o dia já sentindo uma diferença grotesca. É incrível Falei, isso. nossa, como isso realmente Porque é você se real. propôs a fazer. Quando não há o propósito, não tem problema. Cada um faz a sua oração e aí une-se em oração. Mas quando você tem um propósito e você deixa de fazer, é como se você passasse a tesoura. Isso que eu senti, não pelo fato de não poder. Óbvio que a gente tem problemas pessoais e há de se entender. Mas quando tem esse propósito, isso não é só sentido a life, é sentido a qualquer situação a da vida tudo. da gente. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, se reciclar, se renovar a todo instante. É de degrau em degrau, de glória em glória, de renovação em renovação. Vamos para o próximo? Mateus 21. Mateus 21. 21. Versículo 28. Mateus 21, 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Lembrando que vinha é a terra dentro do sentido do propósito de Deus. E ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Quando a gente fala Pai, nós estamos falando sempre de Deus. Disseram-lhe: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por quê? Porque eram pessoas excluídas, gentios, mas que estavam sendo apresentada a palavra do Evangelho, e eles se arrependiam do que estavam fazendo, abandonavam e começavam a praticar o que dizia a palavra. Enquanto aqueles para quem ele estava falando eram pessoas que diziam que eram praticantes da palavra, mas na verdade nada faziam. Era aquela capa de religião por fora, muito bem aparentado, mas as suas atitudes completamente discrepantes com o seu discurso. E aí Jesus, nessa parábola, o que ele está propondo? Ele está propondo sobre a questão da... fugiu a palavra. Do arrependimento. Ele está falando dos improváveis e ele está falando dos religiosos. Você sabe que a Bíblia ela é composta pela maioria de pessoas que eram improváveis, mas que aceitaram o Evangelho e se tornaram instrumentos valiosos na mão de Deus. Aí ele fala, 32, porque João veio a vós no caminho de justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes creram. Porém, vendo isso,
nem depois vos arrependestes para o crer. E a gente vê exemplo disso. Quem que era publicano? Mateus. Quem mais era publicano? Chefe? Zaqueu? Davi está em dia, né? E meretriz? Quem que era meretriz? Maria Madalena. E aceitaram o evangelho e seguiram a Jesus, né? Enquanto outros iam para próximo de Jesus, mas só para tentar matar. E tudo que Jesus falava, ou João Batista falava, um exemplo de uma pessoa que ouviu João Batista, eu preguei aqui já, ouviu João Batista, gostava de ouvir João Batista, mas não aceitou a palavra. Herodes. Então é esse o exemplo que a palavra está dando. Aceitaram, se arrependeram, deixaram ser transformado. Obedecer de forma integral e não na vontade permissiva nos leva a ser aceitos e transformados por Deus. Isso aqui é importante. Vocês conhecem esse conceito, vontade real e vontade permissiva de Deus? O que é a vontade real? É o que Ele exatamente quer e o que Ele manda pela palavra dele a gente fazer. E a permissiva? É o que a gente tem e mesmo não sendo falando dele, ele permite. De tanto a gente insistir, de tanto a gente bater o pé, de tanto a gente pedir, de tanto querer, Ele permite, mas não era a vontade dele acontecer na nossa vida. Israel pedindo o rei, não era vontade que fosse ainda tempo de rei. O rei era para ser Deus. Mas aí, eles pediram, Deus permitiu, veio o primeiro rei. E um rei que ainda foi escolhido pela beleza, pela formosura, pela altura, mas não foi um rei segundo o coração de Deus, né? Da vontade de Deus. Oi. Os improváveis. Que mudaram a sua vida e às vezes não veio aí. A gente vê pessoas que falam, nossa, fulano não reconhece o poder de Deus. Fazia isso. Agora, porque está na igreja, que ele sempre fala assim de Deus, né? Porque está na igreja, agora quer ser santo. As pessoas não reconhecem que é assim. Se a pessoa mudou de vida, o que está fazendo agora é o que mudou na vida dela, quanto foi bom ela ser transformada. As pessoas só lembram de falar do que a pessoa fez, não do que a pessoa realmente se transformou. Sim. Você ainda está sendo gentil, tem gente que ataca até Deus. A pessoa usava droga, teve um milagre. Que acha que o outro não merece. Sim, não merece o perdão, não merece. Mas aí entra, eu não sei contextualizar bem lindo, como muita gente aí, os teólogos, né? Mas entra na questão do nosso entendimento do que é merecedor ou não, né? Do padrão humano do que é merecer. Então, tem muita gente que acha que assim, não, eu me esforço muito, então eu mereço. O outro não se esforça, não merece. E o padrão de Deus é diferente, porque nós estamos no tempo da graça. Né? Nós temos que aproveitar esse tempo da graça. O tempo da graça, vai chegar um momento em que as portas da graça vão fechar. Pois é, aí a gente não anda pelo que a gente merece, né? A gente anda pela graça de Deus. Por isso que é difícil para eles entenderem, porque a sociedade ensina a questão do merecimento. A gente aprende isso desde pequenininho. Meritocracia. De pequenininho. Você vê, por exemplo, o ensino brasileiro é um ensino assim de recompensa. Você estuda certas questões, você tira 10. Você pode ser um excelente aluno e de repente você tem um problema, de dislexia, não consegue responder na prova, o professor não sabe que você tem esse problema, tome-lhe 0. A pessoa sabia, mas na hora não soube colocar, tomou 0. Então assim, é sempre essa questão de recompensa, né? Por isso que às vezes é muito difícil para a pessoa. É que nem uma pessoa que cresce sem amor de pai. Tem alguns que entendem, se refugiam em Deus, como o Augusto já conversou comigo. E tem outros que não conseguem entender um amor de pai, porque foi abandonado, por exemplo. Se revolta.
como é que meu pai pode me amar? Eu tenho orado por umas crianças que lá do Amazonas, em menos de 6 meses perdeu a mãe e o pai, a morte muito ruim de ambos. E a menina se revoltou completamente. E a menina, ela era assim, já era um pouquinho meio revoltadinha, porque o pai era alcoólatra. Mas ela ia na igreja, ela orava e ela tinha fé de que o pai ia sair daquela situação. O pai se meteu numa briga na rua, levou uma facada e morreu. Aí ela já se revoltou. Deus não ouviu minha oração, deixou meu pai morrer desse jeito. Aí a mãe teve um infarto dentro do banheiro, morreu, passou o dia morta dentro de casa e ninguém sabia. Foi achar no fim do dia a mãe dentro do banheiro falecida. Poucos meses, acho que questão de 2, 3 meses, muito pouco tempo. Aí foi a tampa para fechar de vez a fé dela, né? Deus é difícil, né? Como cuidar? É a oração e tentar mostrar o amor de Deus. É aquela coisa, eu ainda penso assim, eu tenho pedido isso para Deus. Deus, essa é uma situação que não tem palavra que vai convencer. É só o Senhor mostrando mesmo o teu amor e o teu cuidado que vai poder atingir essa vida, né? Então a gente ora para que Deus se manifeste, né? Alcance essa vida, mas é aquela coisa, a gente é ensinado dessa maneira. Deus só está me abençoando se eu tenho tudo que eu peço. Se eu não tenho o que eu peço, Deus não existe. Então esse é um conceito bem errado também que tem se ensinado, né? Deus é Deus acima de todas as coisas. Mas vamos passar à frente. Mateus 25, 14. A gente vai entrar aqui em algumas parábolas que foram contadas na última semana de vida de Jesus. Eita Deus. 25, 14. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, aqui já representa Jesus, né? Jesus, ele voltou para o céu, ele foi embora. Chamou os servos e entregou-lhe os seus bens. Foi isso que Jesus fez, a gente passou esse mês inteiro aprendendo, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, junto com o sopro de Jesus sobre os seus discípulos, também soprou-se todos os dons que o Espírito traz. Depois a gente vai dar uma olhadinha lá em alguns. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos... Não, vamos lá, 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Marca isso, irmãos. Deus é soberano. Ele só vai lhe dar aquilo que ele sabe que você tem capacidade de fazer e de reter. Ele nunca vai te dar além. Ele vai olhar a tua capacidade e ele vai te dar. Meu Deus, por que tem tanta gente mais talentosa do que eu? Porque aquela pessoa sabe o preço que ela paga para executar aqueles talentos que talvez você não pagaria, né? Aí a gente passa naquela parte onde a gente aprende. Deus não nos dá nada além do que podemos suportar, né? E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Abre parênteses aí, talentos era moedas de prata, representa mais ou menos 30 quilos de prata, esse talento, né? O talento, ele era uma unidade de medida que representa cerca de 30 quilos de prata. Aí ele pegou, né, todos esses 5 talentos, ele negociou e multiplicou para mais 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Ou seja, os talentos, eles podem ser multiplicados. À medida que você recebe um talento de Deus e você trabalha esse talento, ele multiplica esse talento. Diga, irmão Augusto. Mas aí eu estou ficando confuso. Mas nesse caso aí, como se refere-se a talento, que deu o talento, ele está querendo dizer o quê? Deu a palavra para dom, talento mesmo, talento. E aí vamos dar uma olhadinha aqui. Vai passar para outras pessoas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, deixa eu dar uma lidinha aqui. Efésios 4.
Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outro para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí aqui vai falando, né? Esse aqui são uns dos dons, tem outros, mas já para ficar claro, dons, talentos, o talento aqui representa esses dons. Não é a moeda em si. Não é a moeda em si. Não é a moeda em si. Tratando com o que Deus queria falar. Oi? Isso tratando com o que Deus queria Falar. falar. Isso, através dessa parábola. Isso. Esse talento que você fala realmente é o talento que está escrito, porém o que Deus queria falar. Mas parábola Os é o dons. talento que- Isso. É uma linguagem de figura. Isso, uma linguagem de figura. Sabe que, nossa, o negócio é muito fenomenal, né? Deus em sua soberania, sabendo como funciona o ser humano, ele procura usar linguagens daquilo que a gente tem para poder retratar e a gente conseguir entender. Tanto é que uma das coisas que não é tão entendido pelo ser humano é a figura da Trindade, porque a gente não tem nada de referência que a gente possa comparar para entender. Então a gente simplesmente aceita, né? Não que dá para se entender completamente, mas a gente aceita a questão da Trindade, né? Isso que eu ia perguntar. Tem religiões que não acreditam. Sim, mas é porque a gente não tem como, porque transcende tudo que a gente tem como referência, né? E assim, às vezes eu achava que era porque eu não estava. Não, os irmãos desfrutam da mesma. Mas assim, eu meio que entendo. Por exemplo, olha, não vou falar isso não. Professora. Não, é que ontem a minha vida cristã foi destruída, depois ela foi refeita. Foi assim, em um segundo ele destruiu, aí depois foi refazendo, mas a pessoa que estava próximo de mim foi embora totalmente desfeita. Então é uma... Pausa aí que isso conta, porque é bom a gente saber. Peraí. Para não cometermos os mesmos erros. Voltamos? Vai. Reconhecer que vai. É porque às vezes a pessoa acha que tem um dom, mas ela não tem. Não foi aquilo que Deus deu para ela, como falou, que é dado na medida. E às vezes as pessoas tentam fazer alguma coisa e nunca dá Eu vou certo. voltar. E às vezes não é pelo esforço, talvez seja. Eu vou voltar para o que a gente falou lá no começo. Se está tendo muito esforço, não é o que Deus tem para você. O machado tem que estar afiado. Oração, discernimento espiritual. Porque as pessoas às vezes insistem em querer fazer. É vontade, mas não é dom, não é chamado. Acha que tem um dom para levar aquilo ali e o negócio vai. De repente, assim, não é para ir mesmo, é outra coisa, entendeu? Por isso que você tem que buscar em oração. A oração e discernimento. E não pode caminhar muito com a razão. Se você anda muito com a razão, você acaba abafando. A Bíblia fala assim, ó, cuidado para você não apagar o espírito. Como é que a gente apaga o espírito? Jogando água no fogo. Deus está querendo queimar e a gente está com a nossa razão. Pensando com a razão, andando com a razão, ao invés de orar a Deus. É por isso que é importante a oração, tem que orar. E aquilo quando Deus ele dá, Maílma, ele não deixa nenhuma confusão. A gente que tem mania de confundir as coisas, né? A gente que tem mania de confundir a Deus. Traz a razão, a sua razão. Querer usar a razão. Ó, se eu fosse olhar pela minha razão, eu nunca teria aceitado o desafio de ajudar o pastor. Sabe como é que era que eu fazia o louvor? Não tinha internet na época, não tinha site de cifras. Eu mal sabia o que era cifras. Eu aprendi a tocar com a revista Toque Teclado que meu pai comprou na banca de jornal para mim.
Porque eu queria saber como é que tocava sem olhar a partitura, achava o máximo aquilo. Mas como é que é isso? E perguntando de um, perguntando do outro. Aí falou assim, é cifra. Eu falei, pai, o que é cifra? Meu pai toca um pouquinho de violão. Aí ele foi na banca de jornal, comprou 2 revistas Toque Fácil teclado, eu lembro até hoje. Coloquei os adesivinhos no meu teclado e ficava ali, ó. Ali. Aí quando isso aconteceu, eu fiz uma pasta. Eu tinha ela guardada até pouco tempo. Estava na casa da minha mãe, mas a casa da mãe caiu, aí ela caiu junto, infelizmente. A recordação. Acho que não é para carregar isso, minha filha. Deixa eu jogar isso fora, né? Acho que Deus já. Jesus que jogou no lixo, né? E eu acho que tinha mais de 300 louvores. Aí quando ia cantar uma música, eu corria lá, abria na pasta e tocava acompanhando, né? Ia tocando acompanhando. Mas foi do próprio Deus que derramou. Assim, ó. Não foi assim demorado. O próprio Deus quem derramou. Coisa assim linda de Jesus. Por isso que quem tem 2, quem tem 5, quem recebe, tem que multiplicar. Porque você vai multiplicando e você vai recebendo. Olha, eu comecei com uma vontade de tocar teclado. Deus me deu de cantar, depois me deu de ensinar, foi dando outros e foi multiplicando. Os talentos foram multiplicando. Não tinha nenhum deles. Tem uns que já nascem com um monte, né? O Joe já nasceu com um monte. Eu achei aquele menino pequenininho na escolinha, eu falei, vem meu filho. Quando eu olhei, falei, meu Deus, que medo. O menino já nasceu. Ele é que nem lembra do que o pessoal falava. Vocês não vão lembrar, só os antigos. Vocês lembram dos Mamonas Assassinas? Lembra? Os antigos, por isso que eu tô falando, né? Eles falavam que o Dinho, ele era um instrumentista de primeira mão, autodidata, fantástico. Diz que ele tirava som até de uma folha de árvore que pegava, ele conseguia fazer som daquilo. Esse é o Joe. O Joe, ele é fenomenal, o menino assim, fantástico. Aí ele avacalhou, fez sucesso. Tá vendo? Tentou ir pelo meio, né? Correto. Não foi. É porque brasileiro tem um gosto péssimo, né? Mas ele nunca teve dificuldade, ele já nasceu. O que sabe como eu ensinei o Joe a tocar bateria? Eu falava pra ele assim, Joe, senta aí, faz assim, ó, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum. Aí ele pegava a bateria e fazia. Eu achava o máximo, tô ensinando o menino, não sei nem tocar, imagina, o menino cheio de dom. Ele ouvia o som, ele reproduzia. Ele ouvia, ele reproduzia. Ele não precisava. Ele reproduzia. Agora pega aqui, agora joga assim. O menino reproduzia. O que colocou na mão dele, o menino fez. Então, assim, ele nasceu com muito dom. Tem gente que nasce. É da igreja. Ele foi tecladista na sede. É porque o pessoal conhece ele aqui. É um instrumentista de primeira mão. Ouvido absoluto. Tem tudo, menino. Tem pessoas que nascem com. Tem pessoas que nascem com dom para números, para letras, pessoas que nascem com dons para aprender novos idiomas. Tem gente que fala 5, 6, 10. Jô Soares era poliglota, uma facilidade infinita, assim. Outro dia eu comecei a estudar italiano, estava arrasando. Pergunta agora se eu sei falar alguma coisa. Não lembro mais nada. Parla italiano, eu acho lindo. Italiano eu acho maravilhoso. Mas não lembro mais nada. Fiz 2, 3 anos de inglês, também lembro pouca coisa. The Books on the Table, olhe lá. Agora, tava no Duolingo querendo aprender coreano. Olha eu no Duolingo. 1h, aí eu lá, Mas tem gente que tem o dom. O meu irmão, ele sabe falar inglês sem quase ter feito aula, menino autodidata. Ele pega assim um texto para interpretar, para estudar. Eu já contei para vocês, em 2 anos de pandemia, o menino pegou curso até em Harvard. Ele não queria estudar de jeito nenhum. Quando começou, fui pegar o currículo dele e falei, pra lá, que porcaria. Minha vida inteira estudando. O currículo dele dá 3 folhas de curso que o menino fez só em 2 anos de pandemia. Que eles abriram um monte de curso online. Ele saiu fazendo tudo e mais um pouco. Eita, tá bom. Vamos continuar aqui vendo. 18. Mais o que recebera foi. O que chama atenção aqui, ó. Nenhum deixou de receber.
Todo mundo tem pelo menos um talento. Todo mundo tem. Pastora, qual que é o meu? Pode ser, vou te dar um exemplo. Tem gente que tem talento de cozinhar. Quando a gente fala de talento, irmãos, não é só talentos para o ministério, mas talentos para a sociedade também. Tem gente que tem talento de cozinhar, tem talento para doce, tem talento para costura, tem talento para conversação, tem talento para mediação, para propagar a paz, para fazer amizades. Existem vários talentos. Você só tem que entender. Talento, Se não, comer for talento, eu já achei o meu. não, é mentira, Robson. É mentira. Olha pra você. Comeu Talento é pão, comer. Vem aqui, Robson, pro pessoal ver como é que você sabe comer. Vem cá. Pergunta pros mais velhos. Vem cá, Robson, pra eles verem você, como você é talentoso pra comer. Pergunta pros Que eu mais quero ver velhos. se eles vão dizer que é verdade. E talento pra comer tem eu, tem Augusto. Aqui, ó, tá comprovado. Mas tirando a brincadeira de lado, o talento ele sempre vai ser proveitoso para a igreja, para a edificação da igreja ou para agregar algo na sociedade. Nunca é algo assim, tu sabe, tá brincando, né? 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Aqui a gente está falando. Ele está dançando. Isso ele coloca as músicas dele, ele entra numa vibe assim, ó, começa a cantar, dançar. Certo? Ele entra assim. Não, um dia ainda vou gravar ele tomando banho. Ele coloca o celular assim pro lado de fora do box, coloca a música, aí ele pega o chuveirinho e começa. E canta, e canta, e canta, e dança. E é o show. O show dele. Voltando. Um parênteses que eu quero abrir aqui com vocês. Vai chegar um momento de prestação de contas. Aí que a porca torce o rabo. Não adianta a gente tentar se enganar, mais tempo ou menos tempo, nós vamos prestar conta daquilo que Deus confiou na nossa mão. 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Marca esse versículo. Esse aqui está falando a respeito de galardão, recompensa. Lembra lá o texto de Hebreus? É necessário que aquele que busca o Senhor acredite que Ele exista e que Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Tudo que a gente faz para o Senhor, Ele recompensa. E Ele sempre fala o seguinte: o que você faz para mim é pouco. Você vê aqui, né, que Ele fala: você foste fiel no pouco. Para aquela pessoa que estava com 5, multiplicou por 5, aos olhos dela poderia ser assim: uau, que monte! Meu Deus! Agora, arrebentei. Jesus vira para ele e fala assim: opa, é pouco. Fez pouco, mas sobre o muito eu vou te colocar. Isso aqui nos remete ao entendimento da eternidade. Nada do que nós fazemos aqui em terra para o nosso Deus vai ser muito em vista de toda a recompensa que nos espera na vida eterna, na eternidade, de tudo que Ele tem preparado para nós. Aí continua. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2. E aí o Senhor respondeu: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento.
Ele não desperdiçou, ele não perdeu, ele escondeu, dizendo ele que por medo, e aqui mostra que na verdade esse homem, ele fala, eu te conheço, mas na verdade ele não conhecia, porque os outros conheciam e sabiam que eles poderiam trabalhar e eles iriam entregar de volta. Ele, como muitas pessoas fazem, cavou uma desculpa para tentar se justificar em cima de uma ideia que a mente dele criou, que ele imaginou, porque em nenhum momento o texto realmente corrobora de que esse homem ele era mau, tanto que ele responde assim, 26, respondendo porém o seu senhor disse, mau e negligente. O que é negligente? O que sabe fazer e não faz. Mau e negligente. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Mas ele não está dizendo aqui, ó, você sabe que eu sou mau. Ele está dizendo, você sabe que eu faço isso mesmo, que eu vou e eu cobro. Mas não que ele era mau. Sabe a regra. Tu conhece a regra, mas você inventou uma desculpa de que eu era mau, como muitos também inventam. É porque eu não tenho oportunidade, é porque a igreja que eu tô, a pastora não apoia ninguém, porque, é só desculpas, porque sabe o que tem que fazer e não faz. Isso aí eu já tenho assim bem claro na minha mente, mas muito nítido. É decisão pessoal de cada um. Não adianta. Você pode, eu tenho assim N experiências. Você não vai mudar ninguém. De tentar insistir com pessoas achando que ia mudar e só cabeçada. Por isso que eu adotei a postura. Lembra que eu falei no começo do texto? Se torna leve quando a gente só faz o que Deus manda. O que é papel de Jesus, a gente tenta fazer é que vai nos tornar pesado. Então eu aprendi isso. Ninguém muda ninguém. Ninguém segura ninguém na igreja. Ninguém. Porque a pessoa sabe o que ela tem que fazer. E se ela não faz e arranja uma desculpa, quem vai prestar conta é ela. Porque ela recebeu e ela sabe. Aí continua dizendo, devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque ao qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. E o pior, além de perder o talento que ele recebeu, ele ainda perde a salvação. Olha para onde vai. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por isso que é muito importante a gente entender o que o Senhor quer da gente e fazer. E não deixar... Mas então me explica, por favor, o 27. O que ele está querendo dizer com esse versículo? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Teria que pelo menos ter investido, não ter deixado enterrado. Ter incentivado, trazendo para os talentos. Poderia ter incentivado alguém para fazer, pelo menos, ao menos. Mas simplesmente enterrou e guardou para si e fingiu que nunca aconteceu, que aquilo ali nunca lhe foi dado. Você poderia ter pelo menos ensinado alguém que fizesse isso no teu lugar, que fosse render alguma coisa através do seu conhecimento. Pelo menos o mínimo que você poderia fazer. Mas o ideal é receber o talento de Deus, aplica, porque se você não aplicar, vai dar ruim. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Tem algumas parábolas aqui que eu não lembro se eu passei para vocês. Vamos dar uma olhadinha nelas? Oi, fala. Quer dizer quando ele fala que o Senhor dele colhe onde ele não planta, recolhe onde ele não. Como assim? Como assim? Porque assim, nessa parábola o Senhor é Deus, certo? Como Deus pega algo que ele não fez? Como ele colhe algo que ele não plantou? Quando ele
Você sabe que isso aí eu também não sei te explicar, não. Vou em busca disso. Porque assim, ele fala que o certo dele, que o Senhor dele é uma pessoa pura, dá pra entender. Deus não é uma pessoa que usa bem minhas palavras. Mas ele é puro. Isso não é puro. Sim, tudo correto, ok. Mas como ele é já justo, isso a gente consegue entender. Mas como ele colhe onde ele não planta? Como Deus faz? Pega algo que ele mesmo começou. Bora lá, vocês dois aí, me salvem. É isso que eu ia falar. Me salvem, me salvem. Aqui o desespero, me salvem, me salvem. Essa aí realmente eu não sei explicar. Qual é o versículo? É o 24. É. Um homem duro que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. A gente tem que fazer uma analogia aqui com algum outro texto para a gente entender. Será que ele bateu tipo assim, Deus vai e meio que deixa pra gente poder fazer e depois qualquer gente, por isso que ele tivesse mexido ali, ele vai colher alguma coisa. Tipo, por exemplo, o pessoal. Não, porque o texto fala assim: eu colho onde não semeei e eu ajunto onde eu não espalhei. Então a primícia está dizendo que não foi feito nada, não teve uma ação inicial, mas ele está dizendo que mesmo sem ação inicial ele faz. Será que aí ele não está pegando pela parte de que Jesus ele foi pelos gentios ao invés de ficar só no povo dele? Porque ele ficar no povo de Israel seria colher onde ele plantou. Agora, ir nos gentios, ele não plantou nos gentios, então ele estava indo lá. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Era tipo isso que a gente faz. Talvez nunca vai ter contato com Deus, mas ele vai colher lá. Mas talvez através da fé da pessoa, talvez ela pode ser. Eu acredito que vai ter colheita lá. Eu acredito que vai ter colheita em outras religiões. Talvez pode ser. Vamos ficar com essa explicação. E vamos buscar, se tiver outra na semana que vem a gente fala sobre a outra. Mas isso faz muita lógica, sim, porque nessas parábolas todas foram contadas na época em que o evangelho ainda era para os judeus. Então ele estava querendo colher onde ele estava plantando, mas ele ia colher fora onde ainda não tinha chegado, né? Pode ser que seja. Se estivermos errados, Senhor nos ensine. Mas o Senhor nos ensina. Essa questão do gentil foi quando Jesus morreu para que nós tivéssemos direito à salvação. É isso que ele quis dizer. É isso que ele quis dizer. Que ele vai colher onde ele não estava plantando naquele momento, mas ele está colhendo o evangelho aqui na gente. Jesus morreu por isso, para que nós tivéssemos isso, foi ele plantou plantado. isso, né? Então, isso. Se Jesus morreu para que nós tivéssemos livre acesso também à salvação que eles são os judeus, foi plantado. Não, mas a morte não foi só para isso, né? Eu sei que não foi só para isso, mas. Então, Mas eu entendi o que a irmã quis dizer. É que às vezes você entende. Eu entendi. Agora a mente bugou também, eu acabei de bugar junto com vocês. Vamos buscar com os mais sábios. O que a senhora acha, irmã Regina? Faz ideia. Irmã Marineide, o que a senhora acha desse versículo? Também não faz ideia. Estamos todos no mesmo barco. A gente tem direito às 3 ligações? A senhora liga pro PJ, liga pro pastor Marcelo, a gente vê o que dá. Vamos ver o que eles nos explicam. O mordomo infiel a gente já falou. Já falamos. Cadê? Lucas 17, 7. Gosta de estudar, ver se pode, mas não tem Ai, meu Deus. Né? Não, essa aí bugou. Ó, vamos ver aqui. Cuidado, filho. Né? O menino
Vamos dar uma olhada aqui em mais alguns textos que são classificados como parábolas, mas não tem o título de parábola, tá? Lucas 17, do 7 ao 10. Lucas 17, 17. 7. É Lucas o quê? 17, do 7 ao 10. E qual? 17 quanto? Ela falou 17,7. Aí ele falou assim, 17 quanto? Foi? Vamos lá. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Esse é pesado, né? Aquela frase de mãe, você não fez mais do que a sua obrigação. Você vê que a mãe é bíblica, né? A mãe é bíblica desde sempre. Então, o que Jesus está falando aqui nessa parábola, né, ensinando que quando nós cumprimos com o que é pedido, não passamos de servos inúteis, só fazemos o que é mandado. Tem que ser A gente nunca vai conseguir fazer mais. Ele sempre pediu para a gente se considerar. O que eu entendo nesse texto? É a questão da livrar o nosso coração da soberba. Porque toda vez que o homem acha que ele está fazendo muito, ele quer. Toda vez que um ser humano faz alguma coisa para alguém, o que ele espera receber? Algo em troca. Pelo menos um obrigado, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falar isso, eu guardei no meu coração. Fulano veio aqui, olhou para mim, não falou nem obrigada. Eu podia pelo menos olhar para mim e falar assim: obrigada, seu cachorro. Eu ouvi essa frase, guardei na minha mente, achei muito engraçado. Eu fui embora, tadinho, ele queria ser pelo menos chamado de cachorro, né? Não teve nenhum obrigado, seu cachorro. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar? A gente não querer fazer nada em troca de reconhecimentos ou elogios. Que tudo que fazemos, por mais humilde, por mais bom, por mais maravilhoso que seja, não é nada além do que Ele mesmo já nos mandou e nos ensinou a ser feito. E é sempre para a glória, E a gente tem que entender que tudo que fazemos sempre é para a glória de Deus. No dia que a gente deixa a soberba entrar no coração, a Bíblia fala que o orgulho, ele precede a queda. Mas isso não é uma expectativa também? Nesse sentido de você fazer... É essa expectativa que ele fala pra gente não ter. Então, não pode ter essa expectativa. Ele fala pra gente combater contra ter essa expectativa do reconhecimento. Eu combato isso há muito tempo. Há muito tempo. Nunca E tem que esperei nada combater. disso. E tem que combater. A gente falou sobre o juiz Inico. O juiz Inico, da senhorinha que ia lá ficar pedindo, orando, sobre o dever da insistência de oração. Falamos? Que é o das migalhas? Não, esse aqui, eu acho que esse aqui não, né? Vamos então ler essa. A parábola do juiz Inico. Lucas 18. Se bem que já deu o nosso horário, né? Viúva persistente. Tá, eu também acho. Falta o quê? Falta só mais 7? Falta... Não, falta mais, deixa eu ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, Eu também tenho pressa nenhuma. 7, 8, Tem 9, pressa? 10, 11, 12, Ah, 13. então tá bom. Vamos. Tem 13. Vamos fazer metade hoje e metade semana que vem. Pra gente fechar e terminar logo parábolas e entrar em matéria nova. Lucas 18, vamos lá. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo... É uma parábola que ela é autoexplicativa, né? Mas vamos ler. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Interessante como a Bíblia deixa claro, né? Ele era uma pessoa que não tinha qualquer tipo de temor no coração. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? O injusto juiz, não é pergunta, né? Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que, abre parênteses, tardio para com eles, Falta, né? né, para eles, né? Lembrando que o tardio é por causa do tempo humano, mas Deus sempre vem no tempo certo. Mas pra gente às vezes parece que é tarde, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então como é que é tardio em cima e depressa embaixo, né? Não é conflitante. Aqui a gente está falando de tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Para Deus ele sempre vai responder no tempo correto. A gente que demora de aumentar a nossa fé para poder chegar à oração até diante do Pai. Uma vez que você faz, logo ele se apressa e Isso. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí ele termina essa parábola falando sobre isso, né? Então, por quê? O que eu entendo lendo aqui? Ele está nos ensinando sobre o poder da insistência, da gente nunca desistir e insistir nas nossas orações, porque o que acontece? Não é que Deus ele precisa da nossa oração em larga escala para Ele nos ouvir, mas nós precisamos orar muito para conseguir atingir a fé, para a oração transcender e chegar até Deus. Então a insistência é mais por nós e não por Deus, né? Porque nós precisamos orar. Deus não precisa da nossa oração. Deus não é que nem aqueles defensores, como é o nome lá, que começou a morrer o coelhinho da Páscoa, começou a morrer o Papai Noel, porque as crianças não acreditavam mais nele, aí eles começaram, a lenda dos guardiões, aí eles começaram a morrer, desaparecer, aí vai uma coisa no meio da terra, para poder fazer as crianças voltar a acreditar neles, para o mundo das lendas voltarem. Deus não precisa de nada disso. Deus, ele é Deus. A humanidade toda pode virar as costas, ele vai continuar sendo Deus, mas nós não somos nada sem Deus. Por isso que nós precisamos orar, buscar, para fortalecer a nossa fé e insistir nas orações. Pastor, existe, porque às vezes a gente fica vendo na internet, a gente vê algumas coisas assim, existe uma maneira correta, certa e específica de orar para determinadas coisas, ou só a preparação para A única regra que eu guardo de oração, para minha oração, eu sempre baseio na oração dos heróis na fé. A gente vai ver tanto Abraão, quanto, na verdade eu vejo mais nas orações dos reis, né? Josafá, Ezequias e tantos outros que têm a sua oração escrita, principalmente oração de batalha. Eles nunca oram sem, primeiro, glorificar a Deus. Eles começam, em todas as suas orações, eles glorificam, eles começam: Senhor Deus dos céus e da terra, Tu és bom, papapá. Até nos Salmos a gente vê, o Salmo, por mais choroso que seja, ele começa, porque Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. Então, aí segundo, só um minutinho, aí segundo, eles falam do que está acontecendo e invocam a promessa, a palavra. Então, para mim, não existe oração eficaz sem a palavra.
Eu tenho até que voltar a essa prática. No começo aqui da tenda, a gente orava sempre com a Bíblia aberta. Abra a tua Bíblia e a gente vai orar. Você tem que orar a palavra. Porque palavras humanas não vai mover a mão de Deus, mas a promessa dele vai. E por fim, eu entendo que Jesus nos ensinou: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então eu sempre oro em nome de Jesus. Aí não é em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, não, em nome de Jesus. Diga, Augusto. Então isso que eu ia falar, porque eu vi recentemente o depoimento do pastor Antônio Júnior, dizendo que ele não sabia falar com Deus e que num dia que ele falou como se fosse um amigo, a única oração que ele conhecia era o Pai Nosso, que ele fez essa oração e imediatamente Deus respondeu a ele. Então eu acho que de repente, se você está com o seu coração limpo, claro que é muito bom você ter essas orientações como a senhora passou, mas se você está com o seu coração limpo, você de fato quer falar em verdade com Deus, ele com certeza vai te responder, desde que você tenha essa... Mas a Bíblia fala que o único caminho que nos leva até Jesus, até Deus, é Jesus. E quem é Jesus? É a palavra. Que ele leu, né? Ele fez a a simplicidade dele, o Pai Nosso, a palavra, né? Ele orou a palavra. Então isso eu entendo que o caminho da oração ele é assim. Porque eu aprendi também que tudo que a gente vai orar, ou até se for para expulsar, tem que ser. Em nome de Jesus. Assim, eu sempre uso minhas orações assim para mim. Eu creio. Às vezes eu vejo, antigamente, hoje já nem tanto, mas eu via muitas pessoas usando o sangue de Jesus, né? Sangue de Jesus te repreenda. A gente tem que entender quais são as funções. Me orientou sobre isso. O sangue de Jesus, ele não é posto na Bíblia como aquilo que repreende alguma coisa. A gente não vê Jesus em nenhum momento repreendendo os demônios pelo sangue dele, né? E ele não fala, ao meu sangue foi dada a autoridade. Ele fala ao meu nome. E o sangue de Cristo? Qual é a função do sangue de Cristo? O sangue de Cristo é aquele que nos purifica de todo o pecado. Então a gente tem que entender assim as funções. É claro que uma pessoa leiga, ela vai orar na sua simplicidade, Deus ele vai ver o coração. Mas conforme o tempo que a gente vai passando e a gente vai aprendendo, aí eu entro naquele ponto. Deus não vai nos ter mais como ignorantes. Então ele não vai mais passar por cima de erros básicos. Como por exemplo, uma pessoa está na faculdade e escreve a gente junto. O professor nunca vai dar nota e nem vai considerar, vai falar, meu amigo, volta para o ensino médio. Você não pode estar aqui, né? Você vai escrever a gente junto. Aliás, que nem a gente é utilizado numa linguagem de faculdade. Né? Porque é uma linguagem muito informal, né? Ali já te exige uma linguagem muito mais aprimorada, uma linguagem diferente. A gente começava o trabalho, se nós colocássemos no trabalho, primeiramente, o professor falava, nem vou ler, refaz. Não, já não é considerado, entendeu? Aí conforme você vai aprendendo e aprimorando, aí você tem que ir adentrando as informações bíblicas para você continuar o caminho, né? Não, é por isso mesmo, porque também eu entendo o que o Augusto está querendo dizer. Porque quando você começa você está conhecendo Jesus, você se converteu, você aceitou Jesus, é lógico que você não tem todo o conhecimento para ir mais adiante, né? Então, essa oração aí também eu já fiz, né? Não, super válido. Conversar assim, eu ainda faço. O que eu aprendi foi isso, Eu já ensinei a fazer assim. Conversar como se fosse um amigo. Sim. Isso aí, Augusto eu também falo, mas é que nem Mas antes não, eu rezava Pai Nosso, Ave Maria. Não, a oração, você tem que considerar que você está falando sim com um amigo. Mas a oração de resultado, oração de relacionamento, você conversa com um amigo. Oração de resultado, você tem que invocar a palavra. Não adianta. Você vai aprendendo, né? A oração, por exemplo, tem. Expulsar o demônio com chicote de fogo. Tá. Sai daí. Fogo! Taca fogo no pé.
Palhaçada. Não, aí vem um chicotinho igual aquele do Beto Carreiro. Eu tô lembrando aqui, meu pai do céu, que falou no começo da nossa fé cristã, sobretudo novinho, acho que eu vim para a Igreja da Graça com 16, 17 anos. Aí tinha um auxiliar que ensinava pra gente fazer assim. Manifestava muito demônio nessa época, né? Aí botava assim 30, 40 pessoas endemoniadas assim na frente do púlpito. Aí era amarrado demônio. Aí ele falava assim, aí no teclado você fica assim, ó, bolinha de fogo. Aí eu do teclado ficava mandando bolinha de fogo, demônio. Bolinha de fogo, demônio. Meu Deus, é cada brincadeira, cada coisa sem noção, né? Eu de longe, eu tava tocando. Não deixa sair. Quando quiser sair, tu taca a bolinha de fogo. Olha as ideias, minha gente. Ai, Jesus. Aí a gente. Aí o Augusto falou do chicote de fogo. Ele fazia isso mesmo. Ele tava lá do outro lado e falava assim: demônio! Marrada, demônio! Pá, caía no chão. Falta de entendimento completo. Era um circo. Era um circo. Porque o que acontecia? Agora trazendo para a seriedade, irmãos, coisa séria. Esse pastor, na época que acontecia essas coisas na igreja, ele estava completamente na mão do diabo. O diabo estava fazendo a festa dentro da igreja. Ele era um pastor que ele usava droga e fumava antes de subir no púlpito. Ele subia no púlpito drogado, cheirado, ele cheirava cocaína. Então, ele estava na mão do diabo e o diabo fazia o que na igreja? Circo. Então, quando a gente vem para a seriedade do evangelho, a gente vê que essas coisas não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? E aí, o que acontecia? Todo mundo se perdeu. Acho que daquela época, quem que ficou? Graça, né? Eu? Na Igreja da Graça? Igreja da Graça. Acho que dessa época só eu que fiquei. Acho que só eu que fiquei. Saiu. Coisa séria. É coisa muito séria. Por isso que a gente fala assim, dá risada, lembra, né? Mas era uma época era uma bagunça infinita. Deus o livre. Então, vamos lá. São várias coisas. Tá, vai lá. Sobre a oração, eu tenho um negocinho assim que é meio complicado que entra também na parábola. Que eu pego muito o versículo de Provérbios, que eu até peguei aqui. Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba pecando. Então eu acho que na hora da oração, a parte de falar demais começa a dar problema. E aí eu tenho muita complicação com essa parábola em si, por causa disso, porque eu fico pensando na parte da repetição. Que Jesus até fala, né? Não é por muito falar que vocês serão ouvidos. E eu também tenho uma ressalva com essa parábola, e eu preciso parar um tempo a mais para estudar, que é a questão da insistência em pedir aquilo que Deus não quer dar. Também. E a gente também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa está insistindo demais numa coisa que não é da vontade de Deus, não é do querer de Deus, né? O que eu entendo quando eu leio essa parábola? A questão de você insistir em oração, não especificamente por uma única coisa, mas por você não abandonar a prática da oração. Mas a gente tem que tomar cuidado em repetir, porque acaba se tornando reza, não é mais oração. Então a gente tem que tomar cuidado que Deus ele fala que nós não precisamos e não podemos usar de vãs repetições. E tomar cuidado em se colocar em oração por alguma coisa que está fora do plano de Deus para a nossa vida, né? A pessoa está ali orando e Deus não está respondendo. Aliás, Deus ele sempre responde, mas às vezes ele responde com um não, às vezes ele responde com silêncio. Então por isso que é muito importante caminhar com os outros dons, principalmente o que a gente tem falado sempre aqui, que é o discernimento. Porque se você ora sem discernimento, você acaba entrando em vãs repetições, em pedir coisa que não está no plano de Deus para a sua vida. E isso é uma coisa que vai lhe consumir tempo que você poderia estar gastando em uma oração segundo a vontade de Deus, e está orando segundo a sua própria vontade, né?
Como eu já contei para vocês o caso da mulher que ligou pedindo oração porque ela queria ganhar na Mega Sena da virada. E ela ainda falou assim, ela ainda começa a oração falando assim, ó, eu só quero confirmar uma coisa. Eu falei, manda, não é que está escrito que tudo que pedis, crendo, recebereis? Está. Não é que está dizendo que se bater a porta se abre? É. Não é que está dizendo, pá. Ela foi dizendo vários versículos. Falei assim, mas o pessoal aqui da minha casa está dizendo que eu tô louca. Eu falei, mas por quê? O que a senhora está pedindo? Eu tô pedindo para ganhar. Concordaram com tudo, né? Tá tudo certo, tá na Bíblia. Tô pedindo para ganhar na Mega Sena da virada. E eles estão dizendo que eu sou doida, que eu não posso pedir uma coisa dessa. Eu falei, eles têm razão. Mas como? Não é tudo que pedirdes. Aí que a gente tem que tomar esse cuidado. Mas o tudo não é tudo. É tudo conforme a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Que é diferente do propósito de Deus para a minha vida. Então a gente tem que pedir tudo conforme a vontade de Deus. Ô pastor, deixa eu fazer uma pergunta para muito tempo. Uma vez, um colega meu, muitos anos, ele falou que o pai dele era só que o pai dele jogava. E aí, ele falou assim, na verdade eu tenho me convertido há pouco tempo, mas sabe, lembra da pergunta dela? Eu ainda não comprei, não sei. Aí ele falou, eu falei, mas não é pecado o jogo? Meu pai lê a Bíblia de ponta a ponta e ele fala que na Bíblia não está falando que é pecado. Não, a Bíblia não está escrito jogar é pecado. Não existia isso na época de Jesus, de Deus, não existia? Oxe. Eu nunca vi também na Bíblia. Como também não está escrito que é pecado usar droga, Eu acho que fumar cigarro, também não está escrito. Mas por que a gente considera? É uma analogia. A Bíblia fala o seguinte, você tem que comer do suor do seu rosto, o trabalho das suas mãos. Jogar é o trabalho? É um trabalho? Não é. Então, Eu acho É o jogo de azar. As pessoas se aproveitam, às vezes, de coisas que não estão escritas especificamente para poder continuar praticando o que acham que é certo. A parte do jogo, eu acho que dá para pegar aquele versículo de que os soldados lançaram sorte sobre a veste de Cristo. Também, E eles foram condenados por estarem lançando sorte, né? Então, Tem uma coisa que parece simples, mas eu não entendo direito. Que já foi explicado, mas eu continuo entendendo direito. Que é aquela passagem que o pessoal normalmente só que não é da igreja usa muito, que é sobre a passagem do vinho, né? E que como é que é o nome dele lá, o Noé se embriagou, e aquelas coisas. O pessoal fala assim, então, mas se Jesus até transformou água em vinho, por que é pecado beber? não é pecado beber. Eu sei, quer dizer, é pecado se embriagar, né? Só que o que a gente explica? O que a gente explica na igreja? Na Igreja da Graça a gente é da posição do seguinte, a gente entende que a Bíblia diz que não tem nenhuma passagem que diz que beber é pecado. Está errado. O errado é embriagar-se. Eu gosto da passagem de Provérbios, não vou lembrar onde é que está, mas o Salomão ele fala o seguinte: ó rei, fique longe da bebida. A bebida é para os pobres, para que eles bebam e esqueçam as suas mazelas. Então, as suas mazelas, esqueçam os seus problemas. Está na Bíblia, Provérbios. O que eu entendo? O Senhor nos chama como reis e sacerdotes. Então eu tenho que ter postura de rei. Se a Bíblia está dizendo que a bebida é para o pobre, o que eu vou estar fazendo no meio daquilo que é para pobre se eu sou rei? Eu não fui constituído rei, então eu tenho que ter minha postura de rei. Salomão ele orienta: rei, não beba. A bebida é para os pobres. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Tá, mas trazendo isso pro dia de hoje quer dizer o quê? Legal, né? Eu usei uma. Mas e se os povos não, quer dizer que os meninos que estão no bebem para colocar o frio, para esquecer, eles não estão pecando, eles estão embriagados? Mas eles não são conhecedores como nós. Não, eu sei, mas Não, o problema, se eles bebem para se aquecer, não tem problema. Agora, se eles bebem para se embriagar, aí é problema, Mas é vício. nunca tem um porque limite. assim, na realidade, Então vai se embriagar. Tô quente agora. Tô aquecido. Dizem, né, que eles bebem Todo louco. para poder suportar o frio e
esqueça as cobreiras, mas isso as pessoas que também não moram na rua dizem que não Ai, Então, o sim. problema Sim. é esquecer, não sei, não. Provérbios 31, 6 e 7. Cadê o do rei? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, é palavras do rei Lemuel. 4. Não é próprio dos reis, Provérbios 31, 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. O que ele está dizendo aqui? Vocês que têm posição de governância, vocês têm que estar sempre sóbrios, não se envolvam com bebida. Aí versículo 6, dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. A bebida é para os pobres, eu não sou pobre, então não quero beber. Mas e aí, pastor, é pecado, vai para o inferno? Só se constituir vício Ô, pastora, e se destruir o templo do Espírito.